Bom, os macedônios eram um povo que vivia ao norte das cidades gregas, numa região que não tinha acesso ao mar. Eles eram chamados de bárbaros pelos gregos, tinham uma organização mais tribal, então não eram vistos como povos que apresentavam risco para os gregos, como é o caso dos persas, por exemplo. No reinado do Felipe II, que governou entre 359 e 336 a.C., ele, rei da Macedônia, começou a expandir, foi centralizando as decisões políticas e as decisões militares em torno do rei e foi lançando as bases para que se formasse o Império Macedônico. E aí então ele começa a buscar uma saída para o mar, porque a Macedônia é até hoje um país que não tem saída para o mar, é um país landlocked, que se chama, que ele é cercado por terra. E aí então ele passou a tentar tentar invadir cidades do norte grego ao sul da Macedônia, ali na região da Tessália, e começou a fazer algumas tentativas de invasão nessas regiões. E em 338 a.C., Atenas foi derrotada na Batalha de Queroneia, e Esparta não participou do conflito, mas também acabou sendo dominada. E aí, aos poucos, o Filipe foi submetendo toda a Grécia, todas as cidades gregas, até que ele organizou uma aliança que ficou conhecida como Liga de Corinto, com todas as cidades gregas sob a liderança dele, para lutar contra os persas. E em 336 a.C., o Filipe II foi assassinado por um dos oficiais dele, não conseguiu invadir o Império Persa, que era o sonho dele, mas aí o filho dele, o Alexandre, que depois ficou conhecido como Alexandre Magno, Alexandre o Grande, que tinha sido pupilo, estudante do Aristóteles, ele subiu então ao trono, foi coroado rei, com 20 anos só ele tinha. E aí ele conseguiu sufocar algumas revoltas internas contra o governo macedônico em Tebas, em Atenas e outras que ocorreram lá ao sul, na região do Peloponeso, e aí recuperou então o domínio, que nem chegou a perder, mas sufocou as rebeliões gregas, manteve o domínio grego e depois conseguiu se lançar sobre os persas e derrotar o Império Persa. E aí então ele juntou o território grego, que já tinha sido incorporado ao Império Macedônico, ou Macedônio, e aí ele também incorporou todo o território enorme que pertencia ao Império Persa. E aí então se formou o maior império da antiguidade, por isso que ele ficou conhecido como Alexandre o Grande, porque ele fez tudo isso e ele morreu super novo, com 33 anos de idade. Na medida em que o Alexandre ia avançando sobre o território que antes pertencia ao Império Persa, ele foi estabelecendo cidades onde ele ia deixando oficiais que ele confiava, generais, dominando. Então, é o caso, por exemplo, de Alexandria, no Egito, que foi uma das cidades mais importantes fundadas pelo Alexandre o Grande. Ele também, à medida em que ia derrotando os persas, foi tomando cidades superpoderosas do Império Persa, como Susa, Persépolis, Passárgada, cidades famosas do Império Persa. Conseguiu destruir Persépolis inteira para se vingar pela destruição de Atenas que os persas tinham feito, e à medida em que ele ia invadindo os territórios, ele ia incorporando as riquezas, ia colocando sistema de comércio, sistema de câmbio. Então isso fazia com que fez com que aumentassem as práticas mercantis no Mediterrâneo, porque ele ia estabelecendo o dinheiro dele e as práticas mercantis dele, que ele já tinha absorvido bastante dos gregos também. E ele foi que chegou até a Índia,
passou pelo Irã tal e chegou até a Índia. E outra coisa que ele fazia era casar esses oficiais com filhas de chefes das tribos, dos governos locais. Ele mantinha, respeitava mais ou menos essas lideranças locais, os costumes locais, a religião. Então isso fazia com que ele acabasse sendo aceito mais facilmente pelos governantes locais. Depois disso, ele escolheu se manter na Babilônia, manter a sede do império dele na Babilônia, estabeleceu o princípio da monarquia divina, assim como os babilônicos, o que desagradou muito os gregos, que já tinham uma visão mais democrática, e ele tinha essa característica de se adaptar às misturar as culturas, se adaptar às culturas desses povos. Então ele assimilou muito da cultura persa, por exemplo, e da cultura da Índia e desses lugares que ele ia invadindo, ele ia assimilando costumes, ele e todo mundo que ia junto com ele, assimilando costumes desses povos orientais, na medida em que mantinham alguns costumes gregos. E essa mistura da cultura grega, da cultura helênica, que é dos deuses gregos, da língua grega, da música grega, da escultura grega, essa cultura tradicional grega ia se misturando à cultura oriental, à cultura persa, à cultura do Egito, à cultura da Índia, e é isso que forma a cultura helenística. Então, helenístico é a mistura da cultura oriental com a cultura grega, que é o que aconteceu a partir do Império do Alexandre Magno. Quando ele morreu, em 323 a.C., os principais generais dele, que eram os sucessores, ele não tinha filhos, dividiram o império gigantesco em 4 partes. O Ptolomeu, que é um antepassado da Cleópatra, ficou com o Egito. Então, inclusive a Cleópatra não era egípcia, ela era de origem grega, na verdade. Ele ficou com o Egito, a Fenícia, a Palestina. O Seleuco ficou com a Pérsia, a Mesopotâmia e a Síria. O Cassandro ficou com a Macedônia e com a Grécia, e o Lisímaco ficou com a Ásia Menor e a Trácia. E assim, então, se instauram vários reinos helenísticos, fracionados, agora não mais organizados no império, que depois foram ocupados, foram incorporados, dominados pelo Império Romano por volta do século II e século I a.C.